Boa noite, pessoal. Você que está assistindo essa reprise, nossa aula de hoje é sobre progesterona, um assunto que eu estudo bastante. É um hormônio subjugado, né, esquecido, todo mundo só fala de estrogênio, de estradiol. E hoje eu vim trazer algumas informações a respeito desse hormônio fantástico chamado progesterona. Para você que está ao vivo aqui comigo, muito boa noite. Queria agradecer a presença de todos vocês. Aí, Dudu, e Bidu, grande abraço, Pati, Cássia, todo mundo que está entrando aí. O negócio é o seguinte, tô numa correria, acabou a luz na minha casa, vim correndo pro consultório, tô numa adrenalina mil, não tenho marketing digital, sou só eu, se der certo, deu certo, vamos ver se a internet vai funcionar bem. Se vocês estiverem me ouvindo bem, me escutando bem, vocês dão um ok aí pra mim, isso é importante. E o assunto de hoje eu resolvi falar sobre progesterona, né? Um hormônio que é esquecido, todo mundo só fala sobre estradiol, sobre estrogênio. E eu tava lendo uns últimos artigos aí, e eu falei, cara, eu preciso compartilhar isso com o máximo de pessoas. Pati, obrigado, Pati, tudo certo, tá ouvindo bem, Bidu? Cara, quanto tempo, muita gente conhecida, colegas ginecologistas. Essa live é para todo mundo, tá? Essa live é para todo mundo, para profissional da saúde, para quem só quer aprender, para quem quer entender um pouquinho mais sobre o corpo. Eu vou dar mais 1 minuto só para o pessoal entrar e eu sou bem rigoroso com o horário, a gente vai começar. Tem bastante slide, espero que não fique cansativo. Se vocês gostarem da live, vão botando um coraçãozinho aí, vão botando, porque senão, Cami, um beijo, boa noite. Se vocês vão botando um coraçãozinho, que o Instagram entende que vocês estão gostando da live e não derruba com 1 hora, senão só vou ter 1 hora, tá? Dai, boa noite, Isa, boa noite, Jana. Alice, minha paciente querida, trouxe para mim uma feira de orgânicos hoje. Amei. Trouxe aipim, trouxe limão, trouxe laranja, trouxe acerola, tudo orgânico. Muito obrigado, gratidão mesmo. Adoro ganhar presentes, comidas. Mônia, um beijo, boa noite, Isa. Pessoal, vamos começando então. É uma experiência, tá? Me ajudem aí nessa live. Vamos ver se vai dar certo. O Instagram mudou, fez uma atualização, então para eu trocar de slide vou ter que mexer aqui na minha câmera. Espero que vocês entendam, compreendam. E o nosso assunto de hoje, então, deixa eu ver se esse filtro está melhor. Tá? O nosso assunto de hoje, então, ele é progesterona. Progesterona é um hormônio. Mari, aceito queijo, adoro queijo tudo de bom. Elisiane, seja bem-vinda. Então vamos lá, gente, vamos concentrar. O que acontece? Como tem slides, tá? Eu vou desativar os comentários. Por quê? Porque se ficar os comentários, vai ficar na frente dos inscritos. Tem uma caixinha de perguntas aqui embaixo, conforme for surgindo as perguntas, no final da live eu vou abrir de novo, mas os comentários vão ficar desativados para não atrapalhar o slide e eu também não me confundir aqui, tá bom? Então nós vamos começar. Deixa eu só desativar os comentários aqui. E é isso aí, gente. Então vamos lá. Importância da progesterona. A progesterona é um hormônio feminino produzido pelos ovários, produzido pelas adrenais. E a gente vai entender um pouco o porquê que é importante falar dela. Porque todo mundo fala só sobre estradiol, hormônio feminino estradiol. E eu quero que vocês entendam hoje a importância da progesterona. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Leonardo, eu sou médico ginecologista e obstetra, tenho residência em ginecologia e obstetrícia pelo Hospital Conceição de Porto Alegre, um hospital federal, um hospital referência, um hospital com qual tenho muito orgulho, aquele Hospital Raiz, uma residência muito boa, tem vários colegas que são meus colegas de residência, foram meus colegas de residência aqui hoje. Tenho título de especialista pela FEBRASGO, pela nossa Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. Tenho um R4, uma especialização em cirurgia ginecológica minimamente invasiva. E também atualmente me considero um médico
fora da caixa, um médico que estuda a tal da medicina funcional, medicina integrativa. Ano passado eu fiz para aproximadamente 12 cursos, entre eles 3 cursos de hormônio. Estou fazendo a pós-graduação pela Sociedade Brasileira de Estudos da Fisiologia Humana, a SOBRAF, pelo Dr. Ítalo Rachid. Estudo muito, leio muito e tento trazer essa visão integrativa, essa visão funcional para dentro da minha especialidade, para ginecologia, porque fui buscando novas alternativas, novos tratamentos, vi que tem uma demanda grande em relação a isso, do que o clássico, e muito do que a gente vai falar aí hoje é justamente isso. Vocês vão ver que tem alguns detalhes que vão contra os guidelines bem estabelecidos, e eu vou mostrar evidências de tudo que eu estou falando e tudo que eu estou fazendo aqui hoje, tá? Então, quem quiser saber mais, depois entrar em contato comigo, à vontade, dos artigos, das coisas. Bom, a minha aula foi inspirada nessa médica aqui, Geraldine Pryor, ou Geraldine Pryor, não sei como é que fala. Ela é uma endocrinologista canadense, tá? Que se especializou e estudou a vida inteira ciclos menstruais e hormônios femininos. Ela é quem mais publica, quem mais fala sobre o que eu vou falar hoje. Eu li todos os artigos dela, ela mudou a minha visão em relação aos hormônios femininos, em relação à estradiol, à progesterona, ao ciclo menstrual. E muito do que eu vou falar aqui, ela é viva ainda. Inclusive, o artigo que eu li que me inspirou essa aula é de 2020, do ano passado, ela é quem escreveu. E ela também é quem mais fala sobre perimenopausa, sobre climatério, quem mais publicou. E essa médica, ela é fantástica e ela mudou minha visão que eu tinha sobre hormônios femininos, sobre progesterona, sobre estradiol. E essa aula é inspirada nesta mulher, a doutora Pryor. Vocês vão ver que tem um delay de eu mudando de slide aqui. Bom, esse é os principais artigos de referência da doutora Pryor. Tá? Começou lá em 97, então, gente, ela publica, tá? Há 24 anos o que eu vou falar aqui hoje. Ela já vem falando sobre isso, estudando sobre isso, falando progesterona, e ela simplesmente, esse artigo de 97, intitulado Perimenopausa, né? A endocrinologia complexa da transição menopausa, é uma bíblia, tem que ler esse artigo. Quem é profissional da saúde, quem é ginecologista obstetra, ela fez um resumo, acho que tem quase 20 páginas de evidência científica, que vai embasar toda essa aula, que vai embasar tudo que eu vou falar aqui, e é fantástico esse artigo, já tem 24 anos que essa pesquisadora médica fala sobre isso. Em 2005, 8 anos após a publicação original, ela escreveu um outro artigo chamado Envelhecimento Ovariano e a Transição para a Menopausa ou Perimenopausa. Tá? Também um artigo fantástico em que ela pegou aqueles artigos de 97, fez um update de novo na literatura e reescreveu tudo que ela fala. Em 2011, ela fez mais um artigo, tá? Progesterona para o tratamento da perimenopausa sintomática. Tá? Então, política, fisiologia e o potencial para a perimenopausa. E em 2015 ela escreveu uma revisão clínica chamada Progesterona ou Progestinas como uma terapia ovariana, hormonal ovariana, tá? Clinical Evidence da fisiologia recente. Então, assim, ela só publica sobre isso, é quem mais estuda, e tudo que eu vou falar está baseado no conteúdo dela, nas aulas dela, e quem é profissional da saúde, quer entender mais, tem que... Ela também escreveu um livro para pessoas leigas, tá? Esse aí, Tempestade de Estrogênio. É um livro que tem em português, exatamente esse livro eu tenho. Apesar de ser para pessoas leigas, eu devorei esse livro, acho que eu li ele em 2, 3 dias. Ele fala sobre 5 mulheres que estão na transição perimenopausa, cada um com sintoma, como que ela aborda, como que ela trata. Então, se você é mulher, está passando pela perimenopausa, conhece alguma mulher que está tendo essa transição conturbada, vale a pena ler o livro da doutora Pryor, chamado Tempestade de Estrogênio, que ela fala dominância estrogênica, ela fala a importância da progesterona, como que a gente tem que, as evidências científicas por trás disso, uma linguagem acessível. Então, fantástico esse livro, tem que ler também. Se você é mulher e está passando por essa fase, é praticamente uma leitura obrigatória. Bom, diante deste preâmbulo de ter falado tudo isso,
Em 2020, ano passado, final do ano passado, a doutora Pryor escreveu esse artigo aí, que foi a inspiração para a aula. Quando eu li esse artigo, eu falei, bom, chegou a hora de a gente falar sobre isso abertamente para todos os colegas ginecologistas, para todos os pacientes, porque há muito erro, há muita confusão, há um paradigma criado em torno de hormônios femininos, em torno do estradiol como hormônio da mulher e a progesterona de escanteio. E a gente tem que mudar esse paradigma e eu vou mostrar isso para vocês na aula de hoje. Então também é da doutora Pryor, artigo de 2020, final do ano passado. E o título é, tá? O sistema reprodutivo da mulher como um balanço, como uma ação equilibrada do estradiol e da progesterona. Uma revolucionária mudança de paradigma dos conceitos de saúde da mulher. Fantástico, ela quer mudar um paradigma, tá? E entender a mulher como um equilíbrio entre estradiol e progesterona, e isso vai ser o tema da nossa aula de hoje, tá? Bom, antes de entrar na progesterona, vou molhar minha boca aqui. Antes de entrar na progesterona, a gente tem que entender um pouco do estradiol, tá? Que hoje ele é considerado o principal foco, o principal símbolo, o principal emblema das mulheres na fase reprodutiva, tá? E até mesmo da saúde da mulher, né? Ostro vem do grego paixão, desejo, e o sufixo gen, né? Estrogênio, né? Produtor de, então produtor de paixão, de desejo, e essa é o sufixo, né, do estrogênio. Ele é estudado desde 1940, tá? Então, em 1940 os pesquisadores já conseguiram isolar estrogênio, inclusive usar em terapias, por isso que ele é muito mais estudado, já foi mais estudado, mais falado do que a progesterona. E mais ou menos por que ele foi assim o principal? Porque sabiam que o hormônio do homem era a testosterona. Isso aí tentaram achar um hormônio para a mulher e esse hormônio foi escolhido, o estradiol. Tanto é que se a gente botar saúde reprodutiva da mulher e estrogênio no Google, a gente vai achar 280 mil, no Google escolar, no Google acadêmico, 280 mil citações. Se a gente botar saúde reprodutiva da mulher, hormônio da mulher e progesterona, a gente vai achar 80 mil. Então esse foco, ela discute bastante isso no artigo. Por que desse foco no estradiol, sendo que a progesterona ela é tão importante quanto, e a gente vai falar sobre isso aqui, tá? A progesterona, para vocês terem ideia, ela foi estudada, identificada só em 1980, tá? Em 1940 ali o estradiol. E o Prometrium, que é a progesterona micronizada, ela foi aprovada pelo FDA para tratamento no Canadá, né? Nos Estados Unidos até 98 não era aprovada e no Canadá até 96. Então, para vocês terem uma ideia de como a gente tem um paradigma bem grande em relação ao estradiol, hormônio da mulher, testosterona, hormônio do homem, e a gente vai ver e entender que isso não é verdade, que a progesterona é tão importante quanto o estradiol. Nós temos que entender a mulher como um complexo hormonal, ao contrário do homem, né? A mulher ela é cíclica, ela faz um ciclo de hormônios todos os meses com o objetivo de reprodução, com o objetivo de engravidar. Então, o ciclo hormonal ele é muito mais, os hormônios das mulheres são muito mais do que somente o estradiol. Ele é um ciclo, uma complexidade multidimensional, interativo, dinâmico, porque ele vai alterar durante fases do ciclo, ao contrário dos homens que produzem testosterona em constância durante o mês. Então a gente não tem uma fase que a gente tem um pico de testosterona, mais libido, mais humor, mais disposição, aí depois nossa testosterona cai e a gente tem desejo por doce, ou a gente fica inchado, a gente tem mais enxaqueca, a gente fica com o humor um pouco mais calmo, mais relaxado. A gente não tem isso, a gente produz testosterona num gráfico reto. A mulher não, a mulher ela na primeira fase está com estrogênio e progesterona baixa, depois ela aumenta estrogênio, no meio do ciclo ela faz um pico de estrogênio e testosterona, a progesterona nessa fase é baixa, daí ela ovula, e aí vem um caminhão de progesterona, um efeito mais relaxante. Então é um complexo, dinâmico. Então o estresse vai alterar isso, as mudanças de humor, traumas, febre, alguma doença, isso tudo vai sendo interferido ao longo do ciclo. Então é muito mais complexo e a gente tem que entender
isso, e vocês têm que se conhecer, mulheres que ciclam, mulheres que não inibem isso com pílula, vocês têm que saber a fase do ciclo que vocês estão, entender os seus hormônios, isso é libertador, isso vai ajudar uma série de fatores na vida de vocês, a entender o humor, a entender a disposição, a entender as atividades que vocês têm preferência em cada fase, e eu tento ensinar isso, eu tento falar sobre isso, eu tento fazer com que vocês aprendam isso, porque isso é muito importante para a saúde de vocês. Então, é muito mais do que só um hormônio, é muito mais do que só o estradiol. E aqui eu limpei o gráfico, né? Aqui eu limpei o gráfico. Aqui nós temos um gráfico só do estradiol em verde, subindo na primeira fase do ciclo. A progesterona ali no pontilhado está bem baixinha, mais ou menos até aonde há um pico de estrogênio na metade do ciclo. Esse estrogênio ele cai. E ao cair, quando a mulher ovula, é uma produção de progesterona, né? E ela sobe até mais que o estradiol ali, que o estrogênio ali. Aí o estrogênio, junto com essa subida da progesterona, dá mais uma subida na fase mesiolútea, ali na metade do ciclo, e ambos vão cair no final do ciclo. E é quando eles caem que a gente vai ter alguns sintomas pré-menstruais clássicos da saúde da mulher. Só que esse gráfico tem um pequeno detalhe. Eu vou mostrar para vocês agora esse gráfico da maneira real, como ele deveria ser desenhado, como verdadeiramente ele é. Prestem atenção nessa imagem. Você que é ginecologista, você sabia dessa imagem de baixo aqui, tá? Olha, é o mesmo gráfico, é a mesma coisa, deveria ser desenhada dessa maneira de baixo. Por quê? Porque no gráfico de cima, o estradiol ele é desenhado em picogramas, picomol por litro, e a progesterona em nanomols por litro. Então, a gente sabe que o nanomol ele é 1000 vezes maior que o picomol. Então, quando a gente tem desenhando o verdadeiro desse gráfico de baixo, olha ali, ó, o estradiol ele sobe, realmente faz o pico, e olha a quantidade de progesterona em relação ao estradiol que é produzida. Se a gente fosse botar na mesma unidade de medida, então, a gente fosse desenhar o estradiol em nanomol, ele ficaria tão pequenininho, e olha a quantidade absurda de progesterona que é produzida na segunda fase em relação ao estradiol. E aí a gente começa a entender o porquê que alterações da progesterona, porquê que um estresse, porquê que uma insuficiência lútea vai dar escape, porquê que vai dar aborto, o porquê que vai ter dominância estrogênica quando a gente não consegue, quando a mulher, o ovário da mulher não consegue produzir essa progesterona. Olha a quantidade de progesterona que é produzida em relação ao estradiol, olha a importância, olha o tamanho disso, e esse gráfico deveria ser desenhado no ciclo menstrual dessa maneira. Olha a quantidade, você vê que na segunda fase ali, onde a progesterona cresce, o estradiol ali nesse gráfico nem consegue nem subir, né? A gente tem uma queda, uma subida dele na primeira fase no pico, fantástico, tá lá no artigo da doutora Pryor, então se vocês quiserem ver. E essa é a tabela principal do artigo, esse de 2020, em que ela bota os dois de mão dadas, sensacional, estradiol, E2, progesterona, P4, de mãos dadas, e ela faz um resumo da função de cada um desses hormônios, da importância de cada um desses hormônios em vários sistemas do nosso corpo. Então a gente vai ver que o estradiol nas células e nos tecidos, ele tem a função de proliferar, de crescimento. Então no endométrio ele prolifera e cresce, na mama ele prolifera e cresce, nos ovários ele prolifera, ele faz recrutamento, ele vai sendo produzido, ele vai também fazendo a proliferação dos folículos, e a progesterona ela tem a função de antiproliferar, de diminuir a proliferação, de chegar para o estradiol e falar assim, ó, meu amigo, para de proliferar. A gente vai agora maturar, a gente vai fazer uma maturação, a gente vai fazer uma especialização desse tecido, mas chega de proliferar. Por isso que o equilíbrio é importante, tá? A gente vai ver isso mais para frente um pouquinho, especificamente em cada sistema. No endométrio, estradiol prolifera. A progesterona transforma ele num tecido secretor, num tecido maturado, fala para de proliferar, começa a fazer uma secreção e preparar ele para a gravidez. Na férvice, o estradiol aumenta a quantidade da produção de muco no colo do útero, muco cervical, e deixa ele mais elástico. A progesterona diminui a quantidade e deixa ele mais viscoso. Na mama, o estradiol prolifera o tecido epitelial. A progesterona antiprolifera, para a proliferação do tecido epitelial na mama. Já no tecido lobular, alveolar, que são os ductos, as glândulas, tudo,
o estradiol, ele faz aumento do volume. E a progesterona também faz uma maturação, uma especialização dos ductos dessas glândulas, mas ela também aumenta o tamanho da areola. Quando a mulher está se desenvolvendo lá na adolescência, é a progesterona que vai fazer com que a areola e o mamilo se desenvolvam. Então ela tem essa função no tecido epitelial, no tecido lobular e alveolar, mas o tecido epitelial ela antiprolifera. Nos ossos, assim como o estradiol, por mecanismos diferentes, ela também ajuda na remodelação óssea, para evitar a osteopenia, osteoporose. No sistema cardiovascular, na função do endotélio dentro dos vasos, é o principal tecido. Esse tecido endotelial é o principal, é ali que se forma a placa de ateroma, é ali que age a inflamação, a lesão que vai formar uma obstrução. E tanto o estradiol, ele aumenta ali a dilatação, ele aumenta a produção de óxido nítrico, mas se você olhar aqui na progesterona, tem duas flechinhas para cima. A progesterona também ajuda no endotélio, ela também protege os vasos e o coração, ela também previne doença cardiovascular. Isso não é falado, tá? Na função elétrica do coração, ela diminui o intervalo QT. A gente vai ver a importância. O estradiol aumenta o intervalo QT. Se tiver um intervalo QT muito longo, pode ter uma arritmia grave e até parada cardíaca. A gente vai falar sobre isso. E no sistema nervoso central, estradiol excitatório, estradiol produz serotonina. A progesterona, ela é relaxante, ela ativa os receptores GABA, ela faz um relaxamento. Então, gente, não existe hormônio bom e não existe hormônio ruim. Os dois têm que estar em equilíbrio. Os problemas começam quando há um desequilíbrio do estradiol e da progesterona. Então, que fique bem claro isso aqui hoje à noite. Bom, vamos lá. No endométrio, primeira fase ali, está proliferando, o estradiol prolifera. Teve ovulação, para a proliferação e vira um tecido altamente especializado, um tecido secretor, para quando chegar aquele embrião fecundado, ele fecundar. Por isso que é hormônio progesterona, progestação, não só pelo endométrio, por várias funções, a gente vai discutir isso mais adiante. Então, estrogênio prolifera, a progesterona para a proliferação imatura. No muco cervical, à esquerda, o muco infértil, o muco de baixo estradiol, né? O muco mais viscoso, pequena quantidade. À direita, uma clara de ovo, um líquido claro, em grande quantidade. Quando o estradiol está alto, no pico ovulatório, no período fértil, a mulher produz, a vagina fica mais úmida, e fica bem elástico, né? E a mulher percebe isso, método de Billings, você percebeu o muco cervical. Comecem a monitorar o muco cervical de vocês vão ver. Quando tiver o estradiol alto, vocês vão perceber só pela umidade vaginal, por esse muco está mais elástico, maior quantidade. Quando dá o pico da ovulação e passa o período fértil, isso fica mais escasso e mais viscoso. Um, estradiol, outro, progesterona. Os dois são importantes. Para o tecido epitelial mamário, estradiol prolifera, progesterona para a proliferação imatura. 2 estudos clínicos randomizados em que eles pegaram gel de estradiol e passaram na mama, depois eles pegaram gel de progesterona e passaram na mama e fizeram biópsia depois, 11 dias depois dessa estímulo com gel, ou de estradiol ou de progesterona. Quando tinha estradiol na biópsia, aumentou o Ki67, que é um marcador de proliferação celular, significa que houve proliferação com estradiol. Com a progesterona, o que aconteceu? Diminuiu a proliferação. Por isso que a gente sabe que na mama, tecido epitelial, estradiol prolifera e a progesterona é antiproliferativa mamária, e isso vai ser muito importante para a nossa terapia de reposição hormonal. Já lá nos lóbulos, nos alvéolos, nos ductos, o estradiol aumenta a mama. E o estradiol e a progesterona, ambos são responsáveis pelo crescimento da areola e do mamilo e das estruturas lobulares. A progesterona, ela faz uma especialização desse tecido para a produção de leite. Então, além de ela também aumentar a areola, o mamilo, ela também tem essa função de maturação. Então, eles têm funções que se juntam, que se são complementares na mama, no tecido glandular alveolar. O que acontece? Tá? Depois no estudo WHI, o estudo que foi da terapia de reposição hormonal, no grupo que eles usaram, a gente vai ver isso aí, tá? Agora, então na revista Menopause, que é a revista da Sociedade Norte-Americana de Menopausa, a NAMS, de 2021,
tá? De janeiro de 2021, deste ano, eles publicaram um artigo. Os provedores de saúde, as pessoas da saúde, têm que saber sobre os progestagênios ou sobre a progesterona na terapia hormonal. E eles falam assim no texto deles, ó. A terapia de estrogênio e progesterona oral foi associada com aumento no risco de câncer de mama comparada com as não usuárias de terapia hormonal naquele estudo WHI, naquele estudo lá de 2002 que foi totalmente errado, foi um estudo completamente cheio de viés e aumentou 28% quando se associou o estradiol e a progesterona, e nesse outro estudo, tá? No Million Women Estudo, de 66%, tá? Só que ele diz ali, ó, os progestagênios usados nesses estudos foram acetato de hidroxiprogesterona, noretindrona e norgestrel ou levonorgestrel. Então o que eles observaram? Que quando se associava estrogênio com progesterona, mas não era estrogênio bioidêntico, nem progesterona bioidêntica, era estrogênio equino conjugado, eles pegavam as éguas prenhas, isolavam esses estrogênios e davam para as mulheres estrogênio de égua prenha, em que há estradiol, há estriol, mas há mais de 50 tipos de estrogênios que não são do corpo humano, não são próprios do corpo humano, não era o estradiol isomolecular bioidêntico que a gente usa hoje. E a progesterona não era progesterona micronizada, era progestágeno, era acetato de hidroxiprogesterona, norgestrel, noretindrona, e aí foi visto o aumento no risco de câncer de mama nesses dois estudos, tanto é que eles pararam esse estudo e foi o maior bafafá. Porém, no mesmo artigo da NANS, North American Menopause Society, fala assim, ó, passado 10 a 15 anos, houve uma mudança para o uso da progesterona micronizada, que é a progesterona natural, é a progesterona que as mulheres estão querendo usar agora, que os médicos estão prescrevendo para terapia hormonal. Sai a noretindrona, sai a acetato de hidroxiprogesterona, sai esses progestogênios sintéticos e entra a progesterona, tá? Por causa no aumento do interesse natural sobre esse hormônio. Atualmente, a gente tem estudos observacionais. Então, o que ele fala? A progesterona micronizada, ali em grifado, tá? Pode diminuir o risco de câncer de mama quando comparado com os progestagênios. Esses achados foram baseados nos dados desse estudo French E3N, que é um estudo de corte com 78 mil mulheres na menopausa, que mostrou que não aumentou o câncer de mama nas mulheres que estavam fazendo terapia hormonal com estrogênio mais progesterona micronizada. Então, aqueles dados do WHI com acetato de hidroxiprogesterona, com progestagênio, noradrenona, não se traduz para o uso de progesterona micronizada, a progesterona natural, tá? Quando se usa por menos de 5 anos. Isso é de 2021 da Sociedade Norte-Americana de Menopausa. E para botar uma pá de cal nesse assunto de que progesterona dá câncer de mama, não dá. O que dá é acetato de hidroxiprogesterona ou progesterona sintética. Esse estudo de 2020, esse pesquisador, ele bota assim, ó, 90 anos de progesterona e progestagênio e o receptor de progesterona no câncer de mama, passado, presente e futuro. Então, printa se você é profissional da saúde e acha que progesterona, quando você associa na terapia de reposição hormonal da câncer de mama, e lê esse artigo, porque o cara faz uma aula, ele dá uma revisão sobre progesterona em câncer de mama, todos os artigos da literatura médica esse cara revisa. E a conclusão dele no estudo: progesterona não causa câncer de mama. Mas isso é óbvio que progesterona, nem estradiol, isomoleculares, bioidênticos causam câncer de mama. E mostra um estudo que mostra isso. O que causa é etilneoestradiol, é estradiol equino conjugado, é medroxiprogesterona, é noretindrona, são hormônios que não tem nada a ver com esses hormônios que a gente usa bioidêntico. Até porque Deus não fez hormônios para causar câncer. Adolescentes não têm câncer. Quanto mais a gente tem hormônio é na adolescência, então, e você vê, na adolescência, com 18 anos, o risco de câncer de mama é 1 em 18 mil. Aos 70 anos é 1 para 14. Quem tem mais hormônio, adolescente ou a idosa? Enfim, chega, não vou mais ficar falando de câncer de mama e progesterona. Eu quero que vocês saiam daqui e leiam esses artigos e eu quero que vocês entendam que de forma alguma progesterona causa câncer de mama e nenhum hormônio isomolecular que vocês produzem vão causar câncer. O que causa câncer é desequilíbrio hormonal, quando a gente tem um excesso de estrogênio que ele é proliferativo, e quando vocês dão TH para os pacientes e não associam progesterona micronizada natural, porque fica proliferando tecido mamário. Bom, remodelação óssea.
O estradiol, a gente sabe que ele evita a osteoporose, evita a osteopenia, porque ele diminui o osteoclasto. O osteoclasto é quem reabsorve a matriz óssea. Mas a progesterona também preserva a massa óssea, também preserva a densidade óssea a partir de aumentar o osteoblasto. Então ela aumenta as células que depositam minerais nos ossos. Então tanto o estrogênio quanto a progesterona preservam massa óssea. Quando você usa progestágeno, hidroxiprogesterona, você não tem esse benefício, a mulher tende a perder massa óssea se não for usado progesterona micronizada. Em relação ao endotélio, as funções cardiovasculares, tá? Então, a função endotelial arterial, esse é o artigo, cujo objetivo é ajuste fino do fluxo sanguíneo, é a função protetora. Então, o endotélio ele protege, né? Tudo que ajuda o endotélio é cardioprotetor. Tanto o estrogênio quanto a progesterona amplificam as ações da liberação de óxido nítrico, então vasodilatação, para aumentar o fluxo no antebraço. Então, eles viram que não é só o estradiol que tem essa função no endotélio, que é muito sabida e muito estudada. A progesterona pode ter até mais. Então, é importante. Quando você usa a progestágeno, você não tem essa proteção, você não tem essa função lá. Intervalo QT, a repolarização do coração. A gente sabe que esse intervalo de repolarização QT no eletrocardiograma, ele pode levar a arritmias graves. Quando ele se torna longo, né? Síndrome do QT longo. No geral, o estradiol alonga esse QT e a progesterona diminui. No entanto, o ensaio clínico randomizado mostrou que em coelhas, quando já tinha esse QT longo e foi dado só estradiol, elas morriam, era fatal, elas tinham parada cardíaca, porque aumentava mais o QT e o coração parava. Quando era tratado com progesterona junto, o que acontecia? Protegia. Então, se você tem alguma alteração de repolarização ventricular, QT longo, mais um motivo para você ter estrogênio e progesterona, nem em excesso nem em falta, eles equilibrados. Isso tudo é evidência científica, gente. A gente tem que entender a importância da progesterona junto com o estradiol. E no sistema nervoso central, no cérebro, estrogênio excitatório, estimulante, progesterona inibitório, relaxante, por isso que eu não posso ter nem excesso de um nem de outro. A progesterona aumenta o sono profundo em homens e mulheres. A gente sabe que ela diminui a ansiedade. Então aquela mulher que está com excesso de estradiol, ela não consegue desligar a cabeça, ela começa a ter insônia, ela não consegue dormir, e quando a gente tem equilíbrio entre progesterona e estradiol, a mulher ela tem mais facilidade a relaxar, a não ficar tão ansiosa. A progesterona evita as interrupções do sono, então ela evita aquela fragmentação, e o estradiol parece não ter muito efeito sobre o sono. Pelo menos não tem comprovado. Então olha só as coisas. Então esse é o slide importante, mais importante da aula, é Yin e Yang. Progesterona e estradiol, eles têm que estar equilibrados, eles têm que ser a produção equilibrada. Os problemas começam a acontecer em vocês, começam a ter sintomas quando isso há um desequilíbrio, ou quando a gente tem excesso de estradiol ou falta de progesterona, aí começa a aparecer as sintomas. Então, hormônios não foram para dar câncer de mama, não foram para deixar vocês ansiosas, irritadas, com TPM, para dar sensibilidade mamária, para dar cólica, para dar isso, e aí que você tem que usar um anticoncepcional para bloquear isso. Isso não é. O problema é o estilo de vida, é a resistência à insulina, é o estresse, é a falta de sono, são os traumas, são os períodos de estresse, a inflamação, que vão fazer desequilíbrios nesse sistema de estradiol e progesterona, e aí sim vai começar a ter os problemas. Então é equilíbrio, não existe hormônio feminino, não é estradiol, é equilíbrio, estradiol e progesterona. O estradiol tem esse trabalho aí, eu tenho 2 slides sobre estradiol na aula, que são esses 2. Eu só botei a foto aí do trabalho e o título dele. Estrogênio, tá? O diabo necessário para a saúde humana e as maneiras de domá-lo. Então, de 2018, se vocês quiserem ter um resumo de estradiol, do mesmo jeito que a Prior faz a progesterona, baixem esse artigo. O que os autores dizem nesse artigo de estradiol? É indispensável, o estradiol ele é indispensável à homeostase da glicose, a robustez imunológica, a saúde óssea, a saúde cardiovascular, a fertilidade e as funções neurais. Então, estradiol é um hormônio fantástico. Eu amo estradiol. Estradiol, esse artigo, ele
muito bom. E tem um livro chamado Estrogen Matters, que tem na Amazon, felizmente não tem em português, que é um livro maravilhoso, uma revisão da literatura completa sobre os benefícios do estradiol, sistema cardiovascular, para o cérebro, para a memória, para evitar doenças cognitivas, para a saúde sexual, para a saúde da vulva, da vagina. Então, o estradiol, ele é muito legal. Agora, olhem esse segundo parágrafo. O estrogênio está no centro de quase todas as patologias humanas, infecciosas, autoimunes, metabólicas, degenerativas. Tanto os níveis baixos como os níveis aumentados de estrogênio têm sido associados a doenças crônicas e agudas. Excesso de estrogênio, minha gente, está associado a endometriose, adenomiose, a pólipo, a câncer de mama, câncer de endométrio, a irritabilidade, a insônia, a sensibilidade mamária, há um monte. Então o problema não é o estradiol, não é a falta de equilíbrio, o excesso, ou a falta de estradiol na menopausa clássica, atrofia vulvovaginal, perda da libido, perda da massa óssea, demências, aumenta o risco cardiovascular. Então a falta e o excesso é ruim. O que a gente busca? Equilíbrio, como tudo na vida. Porque ele diz lá, a correção do nível de estrogênio não é uma tarefa trivial, não é fácil manter esse equilíbrio, né? E como ela pode ser restaurada à normalidade por um estilo de vida disciplinado, com escolhas sábias do uso de alimentos, produtos químicos, com saber manejar o estresse, dormir bem, se alimentar bem. O problema não é o estradiol, o problema não é a progesterona, o problema é o nosso estilo de vida, as nossas escolhas, esses contaminantes ambientais, a sobrecarga hepática, a bebida, a falta de sono, ao nosso trabalho, que está levando a um desequilíbrio, e os sintomas e as doenças, elas são secundárias ao desequilíbrio. Então, leiam esse artigo, depois se quiserem eu mando para vocês, profissionais da saúde, artigos sobre estradiol, e leiam os artigos sobre progesterona da doutora Pryor. Esteroidogênese, como que é formado esses hormônios? Isso aqui eu botei, não vou ficar dando aula de esteroidogênese, isso aí a gente tem que saber. Quem mexe com hormônio, você prescreve terapia hormonal, você mexe com testosterona, você dá lá para sua paciente quando ela está com baixa libido, você tem que saber isso aqui, você tem que saber como é que são formados os hormônios. Então todos os hormônios esteroides, estradiol, progesterona, testosterona, cortisol, aldosterona, DEA, todos eles são formados a partir do colesterol e do LDL colesterol, que todo mundo fala que é ruim, então tem que ter colesterol. Por isso que estatinas é um capítulo à parte, mas tem que ser discutida. Baixar o colesterol demais não é interessante. Ele vai ser transformado lá, a primeira flechinha, em pregnenolona. Então a pregnenolona é o precursor hormonal de todos os hormônios esteroides. Uma flechinha para baixo, progesterona. Então a progesterona, ela também é um precursor hormonal de toda a esteroidogênese, de todos os hormônios esteroides. E você veja uma flechinha para baixo e uma flechinha para o lado. Se a gente vai para a progesterona, ela é precursor da via da aldosterona. Deoxicorticosterona, corticosterona, aldosterona. Se ela for para o lado, ela vai para 17-hidroxiprogesterona, que vai para a via do cortisol. Deoxicortisol e cortisol. E se ela for mais para o lado, ela vai produzir androgênios. Androstenediona, que vai se transformar em testosterona, e a androstenediona também se forma em estrona e estradiol. Então a progesterona era um precursor hormonal. Por que eu quero que vocês entendam esse slide? Que ela é precursor, né? E aí, ó, os ovários, eles não têm duas enzimas ali, ó, 21-hidroxilase e a 11-hidroxilase. Então, nos ovários não se forma aldosterona e cortisol. Nos ovários, a progesterona ela só vai exercer a função biológica dela, né? E ou se transformar em estradiol. E na adrenal, daí sim, nas glândulas adrenais, ela vai ser precursor hormonal para cortisol e para aldosterona. Eu vejo um erro de professores de curso de hormonologia, de professores, de médicos conceituados falando que estresse rouba progesterona porque desvia a via da progesterona para a via do cortisol. Isso é uma falácia, isso é uma mentira, porque nos ovários e nas adrenais é diferente as vias. Nos ovários ele só vai ser convertido, ele não vai para cortisol. Então, nos ovários sempre vai estar sendo produzido progesterona. Lá na adrenal nunca vai estar sendo produzido progesterona para a função biológica, vai estar indo para os corticoides. Então, o que acontece? O estresse ele rouba a progesterona? Por essa via, direto no ovário, não. Mas a gente sabe que o estresse altera a secreção de GNRH, de FSH e LH. E por esse motivo, os trabalhos mostram que pacientes cronicamente estressadas têm queda de progesterona. Mas não é por roubo de via. Que isso fique bem claro. Quem não entendeu pode falar comigo, eu explico isso bem claramente. Porque nos ovários e nas adrenais é diferente a via de produção. Resumo então, por que é a importância da progesterona?
antagoniza os efeitos proliferativos do endométrio, da mama, do estradiol. Ele é um antagonista, então se você só tiver estradiol, você só vai proliferar, aumenta o risco de câncer de endométrio, de câncer de mama. Protege a massa óssea, porque ela aumenta a osteoblástica, depósito mineral, aumenta a vasodilatação epitelial, protege os vasos, aumenta os níveis de HDL, do colesterol bom, diminui o intervalo QT, evitando arritmias graves, melhora o sono, melhora o estresse pelos metabólitos delas que agem no sistema nervoso central, não aumenta o risco de câncer de mama e não aumenta o risco de trombose. Progesterona é um hormônio tão importante quanto o estradiol e ela tem que estar em equilíbrio. Então, progesterona, pelo nome, progesterona pró-gestátil, gestação, hormônio pró-gestação, porque se a paciente engravida, é ela que vai manter essa gestação até que a placenta assuma a esteroidogênese e a produção de progesterona. Ela vai ser responsável por maturar esse endométrio, então ela vai ter uma série de funções para a manutenção de uma gestação inicial. Só que se a mulher não engravida, ela tem todas essas funções em todos os sistemas que eu acabei de falar. É um hormônio esteroide produzido pelo adrenal, pelos ovários e pela placenta durante a gestação, e ela é diferente de progestina. Uma hidroxiprogesterona, levonorgestrel, desogestrel, drospirenona, noradipinona não tem nada a ver com progesterona. Inclusive, eu deixei um slide aqui que eu quero que vocês entendam de que, olha ali, ó, essa tabela, a primeira tabela ali, ó, a noradipinona, ela ficou de referência, valor 1 de potência, né? Olha a progesterona lá embaixo, em relação a uma noradipinona, que foi um dos progestágenos usado, ela tem 0,002 de potência. Ela é muito mais fraca. Em relação a uma hidroxiprogesterona, em relação à noradipinona é 0,1, a progesterona é 0,002. Então por isso que você precisa dar 10 mg de acetato de progesterona numa pílula e 200 mg de progesterona, porque ela é muito mais fraca. Esses progestágenos, essas progestinas, quando elas se ligam no receptor da progesterona, da verdadeira, da natural, eles desencadeiam uma resposta completamente aberrante, que em nada tem a ver e não vai causar os benefícios que a gente viu da progesterona. Deixei só aí esse slide para que fique claro. Então, lá, ó, medroxiprogesterona está relacionada à depressão, à retenção de líquido, a sangramento irregular e persistente, a aumento da intolerância à glicose, a efeitos trombóticos e efeitos proliferativos da mama. A progesterona verdadeira não causa isso. Bom, então, vamos falar agora, agora está ficando ruim aqui de eu passar os slides, tenho um pouco de paciência. Mas então, por fim, tá? Olha esse estudo, olha o porquê que o WHI teve aumento do risco de câncer de mama. Esse estudo era o seguinte: progesterona versus as progestinas sintéticas, né? E o risco de câncer de mama, uma revisão sistemática e meta-análise. Evidência A. Foi feito com 86 mil mulheres pós-menopausa, em que a progesterona foi comparada na terapia de reposição hormonal com os progestagênios, tá? Quando usou estradiol verdadeiro, com progesterona verdadeira, comparado com as mulheres que não usavam terapia de reposição hormonal, o risco de câncer de mama foi o mesmo. Quando se usou o estradiol com uma progestagênia, uma progestina, comparado com as mulheres que não faziam câncer de mama, houve aumento de 40%. Então, o que causa câncer de mama associado ao estradiol é a acetato de hidroxiprogesterona, noradipinona, levonorgestrel, não é progesterona. Esse artigo ele prova isso, uma meta-análise, nível A de evidência. E ainda os autores discutem que, além de não aumentar, ela tende a proteger. E pelos mecanismos que a gente viu, a gente entende o porquê que ela tende sim a proteger contra o risco de câncer de mama, e ela tem que ser utilizada, pessoal, progesterona micronizada na terapia de reposição hormonal, estradiol transdérmico, porque ele é muito melhor que a via oral. Depois a gente pode fazer uma aula sobre terapia de reposição hormonal com progesterona micronizada, porque não aumenta o risco de câncer de mama e vai proteger, vai ter todos aqueles benefícios. Quando você bota um estradiol, um etililestradiol, via oral, junto com uma drosperinona, com acetato, você está causando dano ao paciente, não há mais espaço. Eu não sei por que os guidelines falam isso. E outra, quando eles falam daí que tem que dar para mulher esterectomizada, você precisa dar só estradiol, só estrogênio, não precisa dar progesterona, é porque eles acham que causa câncer de mama. Mas a gente está vendo que a progesterona verdadeira não causa câncer de mama. Então não faz sentido prescrever só estradiol. Mesmo para mulher esterectomizada, tem que prescrever estradiol e progesterona
por todos os efeitos, por todo o equilíbrio que a gente está vendo. E não vai causar, ele vai proteger inclusive do câncer de mama, ao contrário dessas progestinas, ao contrário desses hormônios sintéticos, dado por via oral. Que fique bem claro isso aqui hoje. Concentrações da progesterona, que todo mundo pergunta, doutor, como é que eu faço para medir, qual o dia do ciclo? Então, olha lá, primeira parte do ciclo ali verdinho, não tem progesterona. Então, quando a gente vai dosar a progesterona no sangue, não adianta pedir junto com o estradiol, com o LH, com o FSH no terceiro ou quinto dia, vai vir 0, porque não tem progesterona, vai vir menos que 3. Quando a gente ovula, quando a mulher ovula, os níveis após a ovulação de progesterona vão subir acima de 3. Então eu tenho certeza que uma mulher ovulou quando eu faço a progesterona dela e está acima de 3. E 7 dias após a ovulação, naquele pico da progesterona, fase mesolútea, a gente tem de 10 a 35, 10 a 25, dependendo da referência. Então como é que eu faço para dosar a progesterona das minhas pacientes? Eu não peço lá, eu peço o perfil no terceiro ou quinto dia, estradiol, FSH, LH, vejo mais ou menos o comprimento do ciclo dela, apesar com a história, e eu peço lá pelo 21º, 22º, num ciclo de 28, que é 7 dias após a ovulação. Tem que estar acima de 3, se tiver acima de 3 ela está ovulando, se tiver acima de 10, 18, 20, 22, significa que ela tem uma boa produção. E se o ciclo for maior, meu ciclo é 35 dias, é mais ou menos 7 dias após a ovulação. Se o teu ciclo ele é 21 dias, 7 dias após a ovulação vai ser o 28º. Então tem que saber pedir, tem que saber em qual momento você pede. Não adianta pedir progesterona no início. Então esses detalhes, essas nuances, nós que somos profissionais da saúde, a gente tem que saber avaliar uma produção adequada de progesterona, uma relação estrogênio e progesterona muito interessante. A gente tem que saber isso, né? Então a hora de dosar o hormônio. Bom, vamos lá agora. Bom, a função biológica, isso eu já falei, essa questão da progesterona, do ovário e desse produzida pela adrenal e ser produzida pelo ovário, tá? Outra coisa que tem muita dúvida, via de administração. Doutor, o meu médico passou progesterona via transdérmica, passou por gel. O que diz a literatura? Artigo de 2020, a farmacodinâmica, a segurança da progesterona. Os caras que estudaram só a farmacodinâmica, como que ela se comporta. Por via transdérmica, tem um erro de digitação quando estava revisando isso aí. Ela pode não fornecer um nível plasmático adequado de progesterona circulante e não proteger o endométrio. Esse estudo, eles falam ali claramente que por via transdérmica, tu pode ter uma variação de 10 a 80% de absorção do que tu está administrando. Então como é que tu vai confiar para dar progesterona para proteger o endométrio, para proteger uma mama, se em uma hora uma paciente tu tem 10%, outra hora absorve 80%, não há segurança. A farmacodinâmica varia muito, a via transdérmica em nenhum guideline, em nenhum estudo, ela não é aprovada para fazer terapia de reposição hormonal. A reposição hormonal da progesterona ela é feita por via oral, progesterona micronizada via oral, mas ela passa pelo fígado, ela é rapidamente convertida em metabólicos, por isso que a gente precisa por via oral dar doses muito maiores, a gente precisa dar 100 mg, 200 mg. E por via vaginal, não alcança níveis séricos elevados, tem uma distribuição preferencial no útero e depois no endométrio. Então, se eu quero fazer uma terapia de reposição hormonal sistêmica, via vaginal não adianta introduzir a progesterona. É mais interessante a progesterona via vaginal quando a gente quer fazer uma preparação de endométrio, quando a gente quer lá na gestação, apesar de ser controverso, fazer um sangramento, a gente quer manter, a gente faz via vaginal, que vai ficar mais ali. Mas para a terapia de reposição hormonal é a via oral. Nenhum guideline, SOBRAC, Sociedade Brasileira de Climatério, North American Menopause Society, não tem embasamento na literatura para fazer a progesterona por via transdérmica. Então, se você é profissional de saúde, você faz terapia de reposição hormonal, não prescreva, porque se der qualquer problema com a via, vamos dizer que essa paciente desenvolva um câncer de mama, vamos dizer que ela é do câncer, e aí você vai falar, não, mas você está fazendo terapia de reposição hormonal, não dá câncer de mama, estou usando progesterona. Tá, mas que via que você estava usando? Transdérmica. Opa, nenhum guideline, não tem embasamento científico, nenhum artigo recomenda dar via transdérmica. Inclusive esse Maturitas 2014. Progesterona sistêmica, terapia com progesterona sistêmica, oral, vaginal, por injeção ou até mesmo transdérmica. Então a gente está vendo aqui no ladinho, ó, oral, parenteral, vaginal. Olha lá embaixo, transdérmica. Não é recomendado para
tratamento sistêmico. Então, ele fez uma revisão das vias e a conclusão desse autor, de 2014, publicado numa revista Top, Maturitas, diz o seguinte: não é recomendado a via transdérmica para a reposição de progesterona. Então, não há por que dar. Outra coisa muito interessante quando a gente for associar a progesterona na terapia de reposição da menopausa. Então, a gente usa ela cíclica, então dou estradiol contínuo e uso a progesterona só 14 dias ou usa ela contínua, dou todos os dias. Tem médicos que advogam que tem que ser dado cíclica, que tem que dar só 14 dias, deixar o paciente descamar e aí fazer. O que diz a Sociedade Americana de Menopausa de 2021? A duração da exposição à progesterona nas mulheres que estão usando estrogênio é determinante para o risco de câncer endometrial. Quando a gente usa mais de 25 dias por mês, ou seja, contínuo, a gente está associado a um menor risco de câncer de endométrio. Inclusive, ela protege tanto que o risco relativo diminuiu o câncer de endométrio em 22%. Então, ele diminui quando a gente usa contínuo, mais de 25 dias por mês. Mas ele fala assim, inclusive esse benefício é maior nas pacientes que são mais obesas, mais gordinhas. Por quê? Porque convertem mais estrogênio, então a gente tem que usar mais exposição, a gente tem que dar o mês inteiro. Progesterona usado de 10 a 14 dias, então progesterona cíclica, mostrou um aumento mínimo no risco de câncer endometrial de 7%, tá? E se for usado estrogênio mais essa progesterona, aumento no risco de 76%. Então parece que usar ela contínua, parece que usar a progesterona contínua ao invés de ser cíclica é melhor, e ele continua a descrever isso nesse artigo. Ele fala: a progesterona contínua com estrogênio, tá? Em algumas mulheres causam um sangramento de escape. Essa é uma das coisas chatas que a gente às vezes usa contínua, né? Mas comparando os sistemas de contínuo ou cíclico, tá? As formulações que você usa contínuo tem 76% de redução no adenocarcinoma de endométrio depois de 3 meses ou mais. Para quando você faz cíclica, você tem um aumento maior de 69% de risco. E quando você faz a progesterona, que nem alguns colegas fazem, dão estradiol e usa a progesterona só a cada 3 meses, você tem um aumento no risco de 276%. Então, o que a Sociedade Norte-Americana de Menopausa quer dizer? Usa contínua. Quando você faz cíclica, você aumenta um pouco o risco, e quando você faz só a cada 3 meses, você aumenta em 276% o risco de um câncer de endométrio. Então, você tem que dar a progesterona contínua. Então, para que paciente, quando que a gente vai usar a progesterona? Para disfunções ovulatórias, então para paciente que está na perimenopausa, que já não está ovulando, que daí ela não faz aquela ovulação, ela não produz progesterona. Então, naquelas pacientes perimenopausa que estão com um ciclo estão falhando os ciclos, tudo, também. Na menarca, adolescente às vezes está com o ciclo todo desregulado, está menstruando 2 vezes por mês, tá lá e os caras vão lá e tacam pílula, para regular, entre aspas, mas não está regulando, não está. O que vai regular é progesterona cíclica. É óbvio que na adolescente a gente tem a preocupação da gravidez, né, nas mulheres, então por isso muitas vezes a gente usa o anticoncepcional, não sou contra, mas for só para regular, o paciente não tem relação sexual, não usa progesterona cíclica. Na síndrome dos ovários policísticos, para proteger o endométrio, quando você não tem aquelas pacientes anovuladoras, né, você pode usar a progesterona cíclica. Na menopausa, para proteger o endométrio, para proteger as mamas, mesmo que a paciente tenha esterectomia, usem a progesterona. Pacientes com menstruação intensa, por quê? Porque ela antiprolifera, ela chega lá para o estrogênio. Paciente com muita menstruação, pólipo, adenomiose, mioma, ela tem excesso de estrogênio. A gente usa a progesterona para equilibrar. Para TPM, TDPM, porque ela tem particularidades, mas geralmente a gente associando uma progesterona cíclica, a gente consegue redução de estresse, redução de ansiedade, apesar de que tem um paradoxo, dependendo da dose a gente pode piorar, tá? Daria uma aula inteira só sobre TPM, TDPM e progesterona. Enxaqueca, a gente sabe que a progesterona reduz histamina, reduz glutamato no sistema nervoso central. Então, às vezes, aquela paciente muito estrogenizada, com muito estrogênio, o que a gente faz? Dá progesterona. Tenho boas respostas quando a paciente falar para mim que ela tem enxaqueca cíclica, que ela tem muita enxaqueca usando progesterona cíclica. Então, essas são algumas aplicações que a gente pode ter
da progesterona no nosso dia a dia, como médico, como gineco, tá? Então, na ansiedade, a progesterona, ela vai ajudar por causa que ela se transforma em alopregnenolona. Essa alopregnenolona vai lá no sistema nervoso central e se liga em receptores GABA. GABA, ao contrário do glutamato, ele é relaxante, ele relaxa, por isso que a mulher dorme melhor. Então, aquela mulher perimenopausa, irritada, com insônia, com muita TPM, toda hora que tu entra com uma progesterona para ela, cara, eu tenho grandes respostas no consultório. Quando eu comecei a ler os trabalhos da Prior, quando eu comecei a tratar ansiedade, excesso, eu comecei a ver. Então, acalma o sistema nervoso central, ela é um neuroesteroide, ela é neuroprotetora, ela diminui, ela aumenta o fator de neurotrófico cerebral, aumenta o reparo, né? Ela aumenta a mielinização dos neurônios, ela limita a morte neuronal. E quando você usa um progestagênio, quando você usa um progesterona genética, você não tem nada disso, você não tem os efeitos benéficos no sistema nervoso central, por isso que não dá para fazer. E quem tem baixa progesterona, então aquela mulher que está sofrendo com baixa, doutor, acho que eu estou com baixa progesterona, com excesso, com uma dominância estrogênica, eu falo muito sobre dominância estrogênica, o foco da aula não é esse hoje, mas o que a paciente sente? Mamas fibrocísticas, começa a proliferar demais a mama começa a formar cistos por causa de excesso de estradiol, desequilíbrio com a progesterona, escapes no meio do ciclo. Quando a gente tem uma baixa progesterona na fase lútea, aquele endométrio que estava proliferando, que era para se tornar secretor estável, ele descama. Então o paciente chega para mim, doutor, eu tenho escape 5, 7 dias antes da minha menstruação. O que pode ser? Uma insuficiência lútea. Tá? Ansiedade, insônia, irritabilidade, excesso de estradiol, muitas vezes é falta de progesterona, cólica. Por que mulher tem cólica e menstruação intensa quando falta progesterona? Porque o endométrio prolifera demais, a hora que era para ter a produção de progesterona, para equilibrar, para falar assim, endométrio, para de proliferar, né? Tudo. Eu tenho um ambulatório de cirurgia ginecológica, de esterectomia. Quando a paciente não tem uma indicação clara, muitos miomas, nada, eu tenho tratado elas com progesterona cíclica. E a paciente volta e fala, doutor, faz 3 meses que eu estou usando e eu não tenho mais aquela cólica, eu não tenho mais aquele sangramento. É óbvio, eu estou dando progesterona cíclica para uma mulher que está com excesso de estrogênio, ela não prolifera tanto endométrio, melhora a quantidade, melhora o fluxo, melhora a cólica. Ou se a paciente tem ciclos curtos, uma clara indicação, uma clara suspeita de insuficiência de fase lútea. Tá? Então, e o que pode alterar os níveis de progesterona, a produção de progesterona? O que a gente tem que saber que todos os hormônios, principalmente aqueles da hierarquia, aqueles mais importantes, eles podem alterar a produção de FSH e LH e a produção ovariana de progesterona, fazer com que a mulher não ovule e não produza progesterona, né? Então, quais seriam? A melatonina, se a mulher não dorme bem, a melatonina é um antioxidante ovariano, ela ajuda na qualidade do ovário, ela faz uma antioxidação, ela protege contra o envelhecimento ovariano. Quando você tem bastante antioxidante, principalmente dorme bem, melatonina dentro do ovário, na hora que a mulher ovula, o corpo lúteo consegue produzir progesterona. Se aquele ovário está em estresse oxidativo, está cheio de radical livre, não está faltando melatonina, a mulher não dorme bem, não tem a questão, o que acontece? Não consegue produzir uma boa quantidade de progesterona pelo corpo lúteo. O cortisol, o hormônio do estresse, novamente, ele não rouba a progesterona pela via da esteroideogênese, ele altera a secreção de GnRH, de LH e FSH, e esse desequilíbrio de LH e FSH no ovário faz com que a mulher não ovule. Mulher é muito estressada, mulher com excesso de carga de trabalho, ela não ovula, ela não tem um ciclo menstrual. Hormônio D, a gente sabe que a vitamina D tem receptores ovarianos e ela estimula lá na via da esteroideogênese uma enzima chamada 3-hidroxibeta-esteroide desdrogenase, que é a enzima que converte pregnenolona em progesterona. Então, se eu tenho bastante vitamina D, eu consigo converter mais pregnenolona em progesterona. Se eu não tenho vitamina D, eu desvio essa via para a via dos androgênios e aí eu não consigo produzir. Por isso que a vitamina D é fundamental para quem tem excesso de androgênio, para quem tem SOP, para quem tem ovário, porque ela vai estimular essa via para a produção de progesterona e não desviar a via para os androgênios. Isso é fisiologia, está lá nos artigos científicos. T3, o hormônio tiroidiano, porque tem receptor alfa e beta para T3 nos ovários, também ajuda na qualidade do óvulo. E a prolactina alta inibe completamente a ovulação. Só que, fisiologicamente, o que a gente mais vê, que a doutora Prior discute, é o seguinte: envelhecimento ovariano. Paciente na
perimenopausa, no climatério. A gente vai ver que vai ter sim queda de progesterona. Gente, tá dando 1 hora de live. Se cair, eu vou salvar essa live e aí eu vou entrar de novo, tá? Mas dá joinha aí se tu tá curtindo, porque o Instagram entende que vocês estão curtindo, que vocês estão aí assistindo e não deixa que minha live cair com 1 hora. Vai a 1h30, 1h20. Falta mais alguns slides, eu vou abrir para perguntas, tá? Então, na perimenopausa, gente, agora que eu queria entrar aqui com vocês e mostrar esse slide aqui para vocês, porque eu quero que vocês entendam esse slide aqui, que é desse artigo aqui, ó, de 1997, da doutora Prior, e ela mostra que mulheres na menopausa, na perimenopausa e na menopausa inicial têm níveis maiores de estradiol do que de progesterona. Quando você tem o negócio pretinho, o desenho pretinho, você tem mulheres férteis, 20, 25 anos, 30 anos. Quando você tem a bolinha branca, é mulheres que estão na perimenopausa. Olha aqui embaixo, do lado esquerdo embaixo, tá? É a quantidade de E1, de estrona. Olha nas bolinhas brancas, como está bem aumentado. E muito mais bolinha branca, e a bolinha preta, o ciclo das mulheres que são jovens, está bem menor. Então o que a gente conclui com esse trabalho? O trabalho de Santoro, está bem descrito lá nesse artigo, que as mulheres perimenopausa, elas têm mais produção de estradiol do que as mulheres jovens. Mulher na perimenopausa está produzindo muito estrogênio, enquanto mais até do que as mulheres em idade fértil. Então isso é incrível. E o pregnenolol, embaixo na direita, no lado direito de vocês veem que as mulheres que estão na perimenopausa, o pretinho, produz muito mais progesterona, o metabólito do pregnenolol, do que as mulheres com a bolinha branca. Então o que você tem na perimenopausa? Excesso de estrogênio e baixa progesterona. Excesso de estrogênio e baixa. E tem 2, 3 artigos que elas citam que provam isso. Vamos ver mais um deles. Olha lá, ó. A setinha fechada, a setinha bem completa, ele é de mulheres na perimenopausa, older, tá vendo ali? E a mais pontilhada é de mulheres jovens. Olha aqui em cima na direita, estradiol. As mulheres older, as mulheres mais velhas, produzem mais estradiol do que as jovens, né? Então, mais um mostrando que o excesso de estrogênio na perimenopausa. E por que eu falo isso? E aqui tem um resumo de um artigo dela de 2011. Olha esse gráfico, olha essa figura que fantástica. Estradiol em vermelho, progesterona em verde, né? Estradiol sempre lá em cima, progesterona só metade do ciclo, produz, não produz. Mas olha ali pro final, na perimenopausa, as mulheres param de ovular, as mulheres param de produzir o verdinho, que é progesterona, e o estradiol continua até aumentado. Então o que a doutora Prior quer dizer com isso? Gente, a gente aprendeu na residência, tudo que é o seguinte: quando a mulher está entrando na perimenopausa, ela começa a ter fogacho, irritabilidade, insônia, sensibilidade mamária, é falta de estrogênio. O estrogênio está acabando, então vamos entrar com a TH, vamos dar estrogênio para essa mulher. Mentira, falácia, essa mulher ela tem excesso de estrogênio, ela não consegue ovular e ela não produz progesterona adequada. Então não faz sentido na transição da menopausa, ainda até na menopausa inicial, entrar com terapia hormonal com estrogênio e progesterona, porque ela já tem até excesso. Eu mostrei um dia no meu stories uma paciente perimenopausa com 600 de estrogênio e ela não ovulava. Então imagina uma mulher produzindo 600 de estrogênio, né, picogramas por picomol por litro, e não produzindo nada de estradiol. Ela está irritada, ela está com insônia, sensibilidade mamária. Então, mulheres na transição menopausa, eu trato só com progesterona cíclica, cura fogacho, cura insônia, irritabilidade, sangramentos irregulares. A mulher melhora muito. Uma hora ela vai precisar do estradiol. Eu mantenho ela com progesterona cíclica, uma hora ela vai precisar. Mas todos esses trabalhos da doutora Prior mostram que mulheres em perimenopausa têm muito mais estrogênio do que progesterona, e é errado e é inadequado a gente entrar com estrogênio e progesterona para essas mulheres. Entrem só com progesterona. É isso aqui que acontece. Até os 35 anos de idade, a gente tem o estrogênio e a progesterona iguais, né, vindo na mesma direção. A partir dos 35 anos de idade, a gente tem uma redução de 35% aqui em cima do estrogênio, só que a progesterona já está caindo 75%. Há um gap, há um distanciamento. A progesterona cai muito mais rápido do que o estrogênio. Então, nas mulheres perimenopausa, a partir dos 35 anos, a gente tem uma condição chamada de dominância estrogênica. É por isso que as mulheres estão ansiosas, irritadas, com insônia, com fogacho, sensibilidade mamária,
com mioma, com pólipo, proliferando endométrio, proliferando mama, inchadas, retidas, elas estão a ponto da beira de nervos. E essa transição menopáusica, quanto mais inadequado o estilo de vida, quanto menos ela dorme, menos ela pratica exercício, menos ela tem um estilo de vida adequado, mais ela vai sofrer esse distanciamento e essa dominância estrogênica. Então, gente, entendam isso, leiam os artigos da Prior que vocês vão aprender a tratar. Então, olha lá, ó, como aumentar a progesterona. Como é que a gente vai aumentar a progesterona? Melhorar o sono, aumentar a nossa produção de melatonina, fazer com que esse ovário antioxide, a gente proteja ele, reduzir o estresse pela alteração de GnRH, LH, FSH aumenta e diminui a chance de você ovular e produzir progesterona adequadamente, manter um peso adequado, combater a resistência à insulina, que vai favorecer, em vez de produzir a progesterona, os androgênios, né? A vitamina D, por isso, ela estimula a 3-beta-hidroxisteroide desidrogenase, o zinco, ele estimula mais o FSH, aumenta o risco de você ovular e de você ter produção de progesterona. A vitamina B6 aumenta a produção de progesterona e diminui o estrogênio. Vitamina C, ela vai ter um aumento direto na progesterona de até 77%. Então, magnésio, ele vai ter também equilibrar a relação FSH-LH. O Vitex, Agnus Castus, aumenta a LH e diminui a proteína. Então, tem várias coisas que, além do estilo de vida, eu consigo fazer para melhorar essa relação naturalmente. Quando eu não consigo, eu vou lançar mão de suplementar quando a paciente tem indicação. Tá acabando, gente. Vão curtindo aí pro Instagram não derrubar, porque tá legal, tá acabando, já vou abrir os comentários. Então, a doutora Prior, ela diz assim, ó, no artigo dela, eu chego a arrepiar. É difícil perceber, muito menos mudar um paradigma atual. Qual paradigma? Que o estradiol é o hormônio da mulher, que a mulher perimenopausa tem queda de estradiol, quando a gente sabe que ele tem aumento, né, a progesterona. Que a progesterona é tão importante quanto o estradiol. É difícil a gente mudar. Tanto os autores, guidelines, todos dizem estradiol, estradiol. Começamos com as tarefas importantes de transformar os conceitos sobre saúde da mulher. E eu sou um precursor disso, eu sou um propagador disso. E definir a agenda de pesquisa para avançar no entendimento inovador de que a saúde reprodutiva e geral das mulheres torna-se ótima quando as ações do estradiol e da progesterona do ciclo menstrual e pré-menopausa estão equilibrados nesse sistema complexo. Os problemas começam a acontecer quando perde o equilíbrio. Estradiol e progesterona são igualmente importantes para a mulher. Igualmente. Eu fico arrepiado e eu sou propagador dessa mudança. Essa live de hoje é para abrir o olho de vocês quando quiserem dar progesterona sintética, progestazeno, fazer terapia de reposição hormonal via oral. Quando falarem para vocês que vocês estão irritadas, com insônia, ou entrar com terapia quando você está com excesso de estrogênio. Então a gente tem que estudar isso, a gente tem que perceber isso e a gente tem que dar o valor. E por isso a minha live, o tema é a importância da progesterona. Atenção, tenho certeza que vocês vão lá no meu Instagram, no meu direct, falar: doutor, minha progesterona está tanto, como é que eu faço, o que eu faço, o meu exame deu assim, eu tô com isso. Gente, Instagram não é consulta médica, Instagram é para isso, para propagar informação, que eu possa às vezes dar uma orientação, procure o seu médico. Essas informações não substituem consulta médica. A progesterona é um hormônio, ela tem indicações. Se você dá uma progesterona errada, você pode piorar a situação da mulher, você pode causar risco, você pode fazer uma série de coisas, não suplemente sozinho. Esse guia é para vocês conversar com o médico de vocês, para vocês entenderem, para abrir a cabeça, para os médicos que estão aqui comigo, meus colegas, abrir a cachola e perceber que é muito mais do que só estradiol na terapia de reposição hormonal, que a progesterona é igual, que no ciclo menstrual, se o paciente está com excesso de menstruação, com excesso de cólica, tudo o problema é o desequilíbrio, tentar buscar uma maneira natural de equilibrar isso ou de suplementar. Então, não adianta me vir pedir exames, mandar exames e falar qual que é, o que é, minha filha, minha cunhada, minha nora, e esse exame, o que eu faço? Procurem um médico, pesquisem um médico, conversem com o médico de vocês, falam: olha, assisti uma live do Dr. Leonardo, tá lá salvo, tem a doutora Prior, a senhora conhece, conversem, mas não usem, não se suplementem, isso é hormônio, isso pode causar dano, pode causar uma série de consequências. E por fim, eu queria deixar aqui, me deixar à disposição de vocês. O telefone e o WhatsApp do meu consultório não apareceu, mas se vocês entrarem no meu perfil, clicar lá, vocês vão ver.
Em breve eu vou ter um canal no YouTube, isso aqui foi um teste. Se vocês gostaram dessa aula, eu vou fazer outras, vou fazer estrogênio, fazer de menopausa, de TPM, de endometriose. Se vocês tiverem crítica, ficou ruim, o áudio ruim, não gostei, ficou longa demais, ficou cansativa, qualquer coisa vocês me mandem, eu estou sempre à disposição e estou sempre aqui para ajudar, para propagar informação, para propagar conhecimento. Eu vou ativar os comentários aqui agora, tá? Eu agradeço todo mundo que ficou comigo nessa 1h10, e eu vou tentar responder aí 5 perguntas. Eu vou passar o olho e vou ver as 5 perguntas mais legais aí pra gente ver, pra gente tentar ver. Aula top, parabéns Léo, adoro progesterona na SOP, coloca melatonina junto com progesterona. Legal essa pergunta, muitas vezes coloco sim, né? Paty, minha colega de estudos, né? O que eu faço, né? Às vezes à noite, para o paciente dormir melhor, às vezes eu dou só a progesterona aí também, associo a melatonina. Às vezes eu faço uma fórmula com magnésio, com progesterona, com melatonina e com teanina. Eu vou atingir o GABA, eu vou atingir a melatonina, eu vou dar o magnésio, que é relaxante para o sistema nervoso central, e ainda vou corrigir a dominância estrogênica. Então, cara, excelente, é muito bom. Quando você aprende a fazer isso, você vê a transformação, você vê a paciente dormindo melhor, é assim, ó, sensacional. Vamos ver, bom, vamos ver aqui ó, uma pergunta, vamos ver aqui ó, não foi possível compartilhar essa pergunta, não sei o que deu aqui, vamos ver. Essa pergunta é uma coisa, um fator de confusão. Estradiol e estrogênio são as mesmas coisas. Estradiol é um tipo de estrogênio. Estrogênio pode ser estrona, E1, estradiol, E2, estriol, E3. Quando a gente fala assim de maneira vulgar, de maneira geral, estrogênio, a gente geralmente está querendo se referir ao estradiol, que é o principal, mas não é certo. Ideal é a gente separar estrona, estradiol, estriol, mas quando eu falo estrogênio eu quero me referir. Estou fazendo modulação, meu cabelo cai muito. Pode ser modulação errada, com certeza. Eu fiz um post sobre cabelo, vai ali ao meu antepenúltimo post, tá? Top, adorei melhorar o sono, melhorar. Se tu não corrigir o sono, você não corrige mais nada. Você não corrige melatonina, você não corrige estresse, você cai, você altera FSH, LH, tem que corrigir, começa tudo pelo sono, né? Indicação de progesterona para endometriose, sim, tá? Tem como, mas muitas vezes a gente tem que lançar a mão de progestagem. Endometriose tem uma live aí que eu fiz com a Nutri, com a Josi, muito boa, acompanhando, show, quais os sintomas de hormônios femininos em excesso. Acredito que você está perguntando isso, o que são sintomas de baixa progesterona ou excesso de estradiol? Sintomas de dominância estrogênica. Irritabilidade, insônia, sensibilidade mamária, retenção hídrica, excesso de sangramento, excesso de miomas, pólipos, adenomiose, né? Muitas vezes proliferando demais. Sobre transferência de FIV, qual seria a melhor via de progesterona? Eu não sou especialista em reprodução humana, mas acredito que seja via vaginal. A gente atinge mais o útero ali, enfim, né? Existe um valor de estrogênio e progesterona considerado bom? Existe. O seu médico tem que saber isso até para corroborar ou afastar a hipótese clínica de dominância estrogênica. Eu costumo mandar manipular. Olha, gente, hoje a gente tem no mercado marcas de estradiol e progesterona bioisomoleculares. Não posso falar bioidêntica pelo Conselho Federal de Medicina. Então, eu geralmente, se eu acho que a dose de 100 ou 200, que é o que tem no mercado de progesterona, vou falar as marcas Ultragestan, Gimpro, tem outras, né? Eu mando usar. Se eu quero usar uma dose menor ou maior, eu mando manipular. Tem que ser em recipiente lipofílico, porque ela é lipofílica, e tem que ser micronizada. A farmácia tem que micronizar para ter uma boa absorção. Mas geralmente eu uso as prontas, tá? Quando eu vou fazer. Paty, ela estudou muito reprodução humana, né, Paty? Quase fez até. Progesterona é vaginal para FIV. Algumas clínicas fazem intramuscular. Legal, Paty. Obrigado por contribuir, tá? Deixa eu ver aqui, vamos ver o que mais. Valor de consulta online. Valor de consulta online para minha secretária no link do meu Instagram, pessoal. Hoje eu atendo praticamente, eu trabalho numa cidade do interior de Santa Catarina, que tem 60 mil habitantes. Então hoje a minha agenda praticamente ela é mais online. Então hoje eu atendi Caxias do Sul, Canoas, e atendi Goiás hoje, tá? Então todo dia eu atendo uma paciente do Brasil inteiro, isso é fantástico. Então, valores, informações, link do meu Instagram, link do meu perfil do Instagram. Vamos ver mais umas perguntas interessantes aqui, resolver dúvidas.
olha lá, começam a pegar os seus casos, né? Então, num ciclo de 25 dias, eu posso usar progesterona 7 dias, geralmente eu uso. O que é a fase lútea? A fase lútea ideal é pelo menos 10 dias. Então, se você vai usar progesterona cíclica, tem gente que usa de 10 a 14 dias. Então, a fase lútea ideal é uns 10, 12, 14 dias. Menos que 10 eu não uso. Quando eu vou usar cíclica, eu uso pelo menos de 10 a 14 dias, de acordo com o ciclo, de acordo com a clínica, de acordo com os exames, de acordo com a minha suspeita. Então, não estou dizendo, não conheço o teu caso, eu não sei. Tá? Vamos lá, olha lá, meu ciclo é muito irregular, vem 3 dias para depois a Ticiane, desculpa Tici, vem 3 dias para depois vir 3, 4, volta no meio do ciclo. Tem várias causas para isso, tá? Tem várias, não quer dizer que é falta de progesterona. Pode ser estresse, pode ser uma causa anatômica, tem que fazer ultrassom, tem que investigar. Não estou dizendo que tudo hoje vocês vão sair daqui e achar que há irregularidade, que todos os sintomas de vocês é falta de progesterona ou excesso de estrogênio. Muitas vezes principalmente se estiver na perimenopausa. Mas não quer dizer que todos os problemas é isso, tá? Consulta em Itajaí, só que consulta online ou aqui em Gaspar. Vocês vão ter que vir para Metrópole. Eu tenho paciente de Itajaí, tenho paciente de Balneário, tenho paciente de Rio do Sul, tenho paciente de Blumenau, tenho paciente de Brusque, inclusive está aí. Tenho paciente aqui da região do Vale inteiro, mas infelizmente eu fico aqui, o meu consultório aqui em Gaspar mesmo, eu atendo aqui. Tem como aumentar a progesterona com alimentação? Tem! Então, todos aqueles, tem como aumentar a progesterona pegando sol, tem como aumentar a progesterona diminuindo o estresse, fazendo medicação, fazendo meditação, fazendo exercício físico, dormindo melhor, tomando B6, adequando o zinco. Então tem que olhar alimentos ricos em zinco, alimentos ricos em B6, complexo B, tudo isso tá legal. Léo, Paty, vamos lá, Paty tá com tudo, vamos lá, quero nossa live, Paty. Após iniciar a TRH com progesterona, quanto tempo após iniciar o estradiol? Aguardo exames. O que eu faço, Paty? Então eu pego uma paciente, isso é legal para vocês entenderem, tá? Eu pego uma paciente hoje que está na perimenopausa, está com excesso de estrogênio, está ovulando pouco, ou quando ovula aquele corpo lúteo não consegue produzir progesterona adequada. Ela vem para mim com queixa de insônia, sensibilidade mamária, está proliferando demais, tá com... O que eu faço? Eu entro com a progesterona cíclica. Corrige a inflamação, corrige a alimentação, corrige estresse, corrige sono, faço toda uma modulação, vejo se ela já não tem a tireoide, geralmente 40, 50 anos tem muita mulher com alteração de tireoide, suplemento a melatonina, corrige esse sono, bota magnésio, teanina, bota essa mulher para dormir direito, antioxida o celular, dou vitamina C, vitamina E, dou todos os antioxidantes com enzima Q10, ajudo na mitocôndria dela, faço todo o terreno biológico. E aí eu entro com progesterona cíclica de 10 a 14 dias. A paciente volta outra. E mantenho ela assim. Até quando? Que eu acho que é a tua pergunta. Quando que a gente entra com o estradiol? Quando ela estiver bem, tu mantém a progesterona assim, ela vai te amar, mantém todo o programa, toda a suplementação toda. Quando ela começar a sentir queixas, putz, doutor Léo, agora parece que alterou, parece tudo, e aí vou dosando o exame de estradiol. Então vai chegar uma hora que ela vai precisar entrar com estradiol, com certeza, ela vai começar a sentir de novo fogacho, ela vai sentir sintomas daí de hipoestrogenismo, né? Pode alterar sono de novo, vai ficar com baixa libido, vagina seca, ela vai ser, putz, estava tudo tão bem, agora tá ficando ruim de novo. Provavelmente é a hora daí você entrar com estradiol. Aí eu entro com a progesterona fixa, todos os dias à noite, e associo o gelzinho de estradiol transdérmico, e se ela merecer, se ela estiver bem compensada, dependendo dos níveis de testosterona, entro com a testosterona junto. Então é assim que eu faço hoje a transição menopáusica, e a transição menopáusica não precisa ser algo ruim, catastrófico. Leiam aquele livro da Pryor, Tempestade de Estrogênio. Tá? Não precisa ser algo que você não dorme, que você está irritado, nada. Tá? Tem como corrigir. Primeiro corrigindo o eixo, toda essa antioxidação, esse preparo de terreno e usando progesterona cíclica. É fantástico, não entrem com estradiol com uma mulher com excesso de estradiol, vocês vão acabar com ela, ou com hormônio sintético, ou por via oral. A gente tem que fugir disso, a gente tem que estudar, tem que entender a fisiologia, ajudar as mulheres da maneira mais natural. O climatério mesmo que perimenopausa sai ali, Karine, sai ali e vai lá no meu IGTV assistir um vídeo de 20 minutos que eu tenho, que é assim, perimenopausa. É também baseado na Pryor. Eu tenho um vídeo de dominância estrogênica, assiste esses 2 vídeos que tu vai amar. Joelma, o que fazer para menopausa sem usar estrogênio?
Joelma, tem várias coisas, suporte, né, para fígado, para intestino, antioxidante, mas vou te ser bem sincero, o que vai melhorar você é hormônio. Não tem como ter uma menopausa tranquila sem hormônio. Se você tiver com baixa de estrogênio, você vai ter aumento de risco de osteoporose, doença cardiovascular, baixa libido, secura vaginal, não vai dormir bem, acaba com a vida da mulher viver sem hormônio. Se prepare esse organismo, mantenha-se saudável e faça sim terapia de reposição hormonal com o médico que saiba fazer. Excelente aula, Tati, meu amor. Obrigado, minha colega querida. Na perimenopausa, por quanto tempo usaria progesterona cíclica até entrar com estradiol? Tati, é a pergunta que eu respondi. Deixa eu ver aqui os comentários. Excelente sugestão. Quais usar? Ressecamento vaginal, principalmente vamos fazer essa live sobre TRH. E vamos falar sobre TRH, falar isso que eu tô falando aqui, como que faz, como que entra, o que que usa, o que que não usa, né? Vamos lá, Lauri. Oi, Lauri, tudo bem? Manda um abraço pro Jean, meus colegas lá de Porto Alegre, meus vizinhos queridos. Estou usando progesterona há menos de 30 dias, já notei muita melhora. Bem feita, bem indicada, dose correta, viu? Correta, você salva a vida de uma mulher de uma maneira natural, imitando o ciclo ovariano dela, né? Com coisas naturais, todos os benefícios que a gente viu. Doutor, fiz esterectomia, é necessário fazer o uso de estradiol? O estradiol não tem relação com esterectomia ou não. Estradiol é reposição hormonal. Se você estiver na menopausa com baixo estradiol e você quiser repor estradiol, converse com o seu médico e faça terapia de reposição de estradiol e de progesterona, né? Mas não tem relação com esterectomia. Tem pacientes que fazem esterectomia que não fazem reposição hormonal por opção, tem pacientes que fazem. Enfim, tem 18 anos e progesterona baixa. Então se você tem 18 anos e progesterona baixa, é porque você não está ovulando. Se você não está ovulando, tem alguma coisa que está atrapalhando. Senão você faria estradiol, no meio do ciclo você ovula e a segunda fase. Não tem por que uma menina, uma mulher de 18 anos não produzir progesterona. Então a gente tem que entender a causa, saber se você não está com uma resistência à insulina, como é que está teu sono, como é que está teu estresse, ver se não tem alteração de tireoide, alteração de prolactina, ver esse fígado, ver esse intestino, tentar achar o equilíbrio natural. Eu não entro com progesterona para mulher muito jovem, eu tento equilibrar naturalmente e achar a causa, a não ser aquela adolescente que está iniciando, que muitas vezes está com muito estrogênio, tá? Ali sim, ali eu consigo por um período curto, né? Aula muito top, amei, faz outras, obrigado, isso que eu precisava ouvir, eu preciso saber de vocês. A via oral realmente é melhor que a vaginal, é o que eu expliquei. A via oral você vai conseguir atingir níveis sistêmicos, vai ter todos aqueles benefícios. A via vaginal ela só vai atingir o útero e o endométrio. Então, praticamente, quando você quer fazer ali, que nem a Paty falou, para reprodução humana, para um negócio de aborto, alguma coisa você usa. Cássia Bruno, fisiologista, melhor nutricionista, fisiologista que eu conheço. Fui resistente e ainda sou ao estrogênio. A terapia de reposição hormonal, mas ao verificar a dominância estrogênica, o doutor iniciou com progesterona e meu sono de qualidade. A gente melhorou muito, mas a Cássia, enfim, tá precisando já do estradiol. Vai chegar uma hora que vai precisar. A gente consegue manter só estrogênio enquanto você está ainda produzindo. A gente via pelos seus exames, está produzindo muito estrogênio até. E agora vai chegar uma hora que a gente vai precisar do estrogênio. O estrogênio é fantástico. Quando começar o canal no YouTube, vai começar, tá em andamento. Quem fez laqueadura, que muda nada, tirou só as trompas. Teoricamente, os hormônios estão iguais, o ciclo está igual, estradiol, progesterona está igual. Progesterona 0,6 baixa para o 10º dia de fase lútea, é baixa, tá? Se for 10º dia, se bem que 10º dia está caindo já de novo. Eu tentaria entender bem o teu ciclo e repetiria 7 dias após a tua ovulação. Tá? Porque assim, gente, é uma foto, né? Se tu pega a paciente que acabou de ovular e a progesterona tá subindo, às vezes ela tá com 3, 4, mas é que ela não chegou no pico. Se eu repetisse daqui a 2, 3 dias, eu pegava ela no 10, no 12, no 15. E aí quando eu pego já no final da fase lútea, 10, 11 dias que o corpo lúteo já está degenerando, ela tá na queda de novo. Então, se tiver muita dúvida do teu ciclo muito regular, faz tipo dosagem a cada 3 dias ali após a ovulação, apesar de ser uma coisa que eu não faço, que tu vai ver a curva e depois vai ver ela descendo novamente, tá? Vai ficar gravada a live, vai ficar gravada, espero, porque eu não sei gravar direito, eu vou tentar, tá? Deixa eu ver mais uma pergunta, galera, vai fechar 1h30 de live. Posso tomar estradiol normal? Pode, indica progesterona oral, Ultragestan.
Que nem eu falei, assim, eu geralmente uso, tá? Via oral da indústria, ultragestante, Pro, o que for, tá? Mas dependendo da dose que eu preciso usar, quando não tem a dose que eu quero, eu mando manipular. Farmácia boa de manipulação, eles micronizam a progesterona, fazem uma liquid capsule de gordura, fantástico, é especial, é legal. Qual médico, especialidade médica para pedir exames de hormônios? O médico que estuda, o médico que sabe, o médico que trata, o ginecologista, o endocrinologista, o nutrólogo, o médico clínico, o médico de família, o médico, tem um amigo meu, grande amigo meu, o Celso, ortopedista, sabe tudo de hormonologia, sabe tudo de hormônio. Então, médicos, geralmente, que tu tem que saber. Quando vocês, uma dica para escolher médico é orientar o Instagram do médico, olhar os vídeos dele, tentar ver se ele tem mais esse tipo de abordagem. Gente, há 2 anos atrás, eu condenava, eu prescrevia estrogênio para perimenopausa, eu falava que hormônio isomolecular não existia, que as guidelines reconheciam, tem que abrir a cabeça, tem que sair da caixa, tem que estudar, tem que ler os artigos, tem que pegar a doutora Prior e devorar os artigos dela. Eu mando para vocês, devorem a doutora Prior, leiam mais fora os artigos mesmos, eu mando aquele artigo de estradiol. Tem que saber tudo isso, sabe? Tem que estudar, não importa a especialidade do médico, importa o conhecimento. Quando você vai no médico, não liga para a secretária e pergunta, cadê o diploma, tem o currículo Lattes dele? Você vê o que você gosta, se é um cara atencioso, quanto tempo dura a consulta, o tipo de abordagem que ele utiliza, né? Se ele tem 10 minutos, a gente olha, você sai prescrevendo uma pílula, tem alguma coisa errada. Então, assim, a gente tem que entender isso aí, né? Beijo, Paty. Boa noite, obrigado pela audiência aí. Faltam 4 minutos, mais 4 minutos, aproveitem aí, façam as perguntas. Alice, um beijão pra ti, muito obrigado pela moral. Mai, um beijo pra ti também. Ionara, um beijo, tá? Quem tem SOP e não ovula com frequência, tem problemas com baixa progesterona, o ideal é fazer a reposição, tentar fazer com que as duas coisas. Enquanto você não corrige o metabolismo, trata a resistência à insulina, estresse oxidativo, faz o paciente mudar o estilo de vida, é fundamental que você dê a progesterona para proteger a endométrio e fazer com que ela descame, né? Então, enquanto a paciente não está ovulando, eu já entro com progesterona para fazer aquilo lá e vou tratando o resto. Vou dando antioxidante ovariano, boto essa paciente para dormir, cuido do ovário dela, vitamina E, vitamina C, coenzima Q10, trato a resistência à insulina, metformina, inositol, berberina, cromo, vanádio. Eu vou trabalhando o metabolismo dela. Quando eu achar que ela está bem compensada, que os exames metabólicos estão bons, tiro a progesterona e vejo. Ela vai voltar a ovular naturalmente, né? Progesterona via vaginal ajuda a aumentar também. Via vaginal só para útero e para ovário. Salva a aula. Melatonina 3mg na dose para começar a tomar. Melatonina eu começo com dose baixa, a não ser que o paciente vai para FIV, já tem uma reserva ovariana diminuída e eu quero dar um burst nesse ovário, né? Se for só assim de transição, eu começo com 0,5, com 1, e aí se a paciente está precisando para fazer FIV, para melhorar a qualidade óssea, para fazer, aí eu entro com doses mais altas, depende do caso clínico, objetivo, mas geralmente eu entro com dose mais baixa. Tem miomas, meu útero está aumentando. Precisa fazer cirurgia? Não, você não precisa fazer cirurgia, precisa equilibrar os hormônios, entendeu? Por que ele está proliferando, né? Gente, 1h30, desculpa, eu falei bastante, eu acho que na próxima eu vou fazer uma coisa mais enxuta, eu vou mais simplificar os assuntos, tentar fazer menos slides, tentar responder mais dúvidas, esse interação, esse bate-papo. A Meg, saquinha com cultura, eu vou falar, vamos ver, eu vou responder a última dela. TDPM, se nem entrar, cara, TDPM é o seguinte, Meg, a dose da progesterona ela é interessante na paciente com TPM ou TDPM. Por quê? Em doses baixas ela pode ser excitatória para o sistema nervoso. É igual ao álcool. Em doses baixas, quando você toma um pouquinho, é excitatório, fica bem, fica com brilho. Quando você bota muito, você deprime. Então, tem pacientes que têm um efeito paradoxo. Você dá a progesterona e elas ficam pior dos sintomas, mais depressivas, mais... Então, a dose, mas tem vários trabalhos que mostram progesterona diminuindo a ansiedade, diminuindo a irritabilidade, é um santo como remédio, mas tem que ter um pouco de experiência. Eu vou fazer uma live sobre TPM para vocês. Gente, brigadão, um grande abraço, eu vim aqui para o consultório, vou voltar para casa. Eu quero agradecer do fundo do meu coração a todos vocês, se vocês gostaram, compartilhem, curtam, e muito obrigado pela essa interação de vocês, pelas minhas pacientes, meus colegas, meus amigos. Muito obrigado, espero que tenham gostado. Vamos deixando sugestão, vamos falar menopausa, TH, TPM, endometriose, com essa visão, com essa abordagem. Daí eu trago alguns slides, alguns artigos, vamos falar sobre artigos, vamos falar sobre isso. O importante é conhecimento, é uma jornada.
O recado final, uma jornada de cura, de autoconhecimento. Hoje tu pega uma informação aqui, tu te entende melhor, tu associa isso ao tratamento do teu médico, você entende melhor como entender os quadros, você vai aprendendo, você vai se conhecendo, você vai se libertando de algumas coisas que você não entendia o porquê acontecia, seja uma acne, seja uma irritabilidade, algum sintoma, entendo aquele sistema complexo, multidimensional, da fase da vida, com o teu trabalho, com o teu sono. Ache um bom profissional de saúde para acompanhar vocês, retirar essas dúvidas. E parabéns para todo mundo que estiver aqui, que está buscando, que está na luta, que está aprendendo. Gente, um grande abraço. Eu vou desligar a live e agora eu não sei como é que eu faço para deixar isso aqui salvo, mas eu vou tentar. Um grande abraço e até a próxima, gente. Tchau, tchau.